Esse é o hino da campanha da fraternidade desse ano, que vamos partilhar um pouquinho, fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Esta é a proposta da campanha da fraternidade deste ano 2021, que causou um pouco de polêmica, de situações desagradáveis pelas reações de alguns grupos extremos, mas a campanha de fato é um grande convite ao diálogo, a fazer o diálogo de fato com aqueles que são diferentes, que estão em outras propostas de caminho, que se distanciam, e a igreja, junto com as outras igrejas cristãs, essa campanha é feita pelo CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, traz esse tema tão peculiar nesse tempo tão difícil em que nós vivenciamos, esse tempo cheio de violência, esse tempo cheio de sofrimento, esse tempo em que a intolerância muitas vezes se torna mais forte, em que o preconceito se torna mais evidente, em que o ódio se torna um elemento que vai muitas vezes entrando na vida das pessoas. Então é um tema muito bem iluminado pelo Espírito de Deus, com certeza, aqueles que organizaram. Então é um convite a todos nós cristãos a fazer o diálogo como um compromisso de amor. O amor de Jesus, o amor do Pai para toda a humanidade, requer de nós um compromisso verdadeiro de dialogar. E o diálogo passa necessariamente pela escuta, e a escuta daqueles que são diferentes, daqueles que são de outras realidades, de outras estruturas, de outros credos, de outras experiências de fé. Dialogar é também estar aberto a escutar o outro, para também que o outro permita a nossa voz, a nossa colaboração. Tudo com um objetivo único, que é o objetivo da unidade em Cristo. Cristo é aquele que faz com que o que era dividido se torne uma unidade. Nós, muitas vezes, pelas nossas limitações, tornamos a unidade uma divisão. Acabamos dividindo aquilo que é uno, mas Cristo une aquilo que é dividido. E nós, muitas vezes, somos divididos entre nós, entre as nossas realidades, entre os nossos pensamentos. Então queremos, através dessa campanha da fraternidade, é o que a igreja nos propõe, o Conselho Nacional de Igrejas, propiciar a todos os cristãos um caminho de diálogo, de reflexão, de aprofundamento, com um compromisso sincero, compromisso de amor aos irmãos, de amor ao próximo. Mas esta campanha da fraternidade é para ser feita somente na igreja, nas igrejas, somente na experiência da Quaresma? Não. A campanha da fraternidade, como tantas outras, ela não se resume só ao período quaresmal. O período quaresmal é o ponto de partida, porque é o momento mais forte para a Igreja Católica, especialmente, de chamado de inserção, de aprofundamento da vida da espiritualidade. Mas a campanha da fraternidade ela se estende o ano inteiro, a vida inteira, com a sua proposta de diálogo, de compromisso de amor, de comprometimento com os necessitados, com os irmãos. E esta campanha que é ecumênica, que é a 5ª campanha ecumênica, tem esse convite mais abrangente para nos ajudar a chegar também a outros lugares, a outros ambientes. Permitir também a escuta e a transformação em nós de muitas realidades, situações que nós muitas vezes também ficamos fechados. Então é uma proposta muito bonita da campanha da fraternidade este ano, que chama a atenção para vivermos o diálogo. O Papa Francisco já fala sobre isso naquela encíclica Fratelli Tutti, somos todos irmãos, não deverá haver fronteiras entre a gente, mas sim pontes deveremos construir. Então é este grande convite de sermos irmãos, de nos deixar conduzir pela unidade em Cristo, esta proposta belíssima da campanha da fraternidade, que se pode também ser trabalhada nas escolas, até agora que as escolas estão voltando de modo remoto, mesmo quando fosse presencial, mas mesmo sendo de modo remoto, é importante trabalhar
porque não é um tema que está restrito a uma religião, está restrito a um credo, mas ele está aberto a uma consciência de reflexão de sermos todos irmãos, de dialogarmos com os diferentes, de aceitarmos também as diferenças, mas procurando viver a unidade, né? Então o diálogo é esta conversa, não tem diálogo sem escuta. Diálogo passa necessariamente pela escuta do outro, né? Pela a conversa com o outro, pela a experiência de parar, de sentar, de olhar as necessidades, de se compadecer com as necessidades do outro, de ir ao encontro do outro. Então é uma reflexão também pertinente a se fazer nas escolas, né? Com os professores, com os alunos, com a classe que trabalha no ambiente educacional, né? É um tema também que abrange para outras esferas da sociedade, né? Então é importante que nós estejamos abertos para refletirmos a campanha da fraternidade deste ano, diálogo, compromisso de amor, do que era dividido, Cristo fez uma unidade, porque Ele é a nossa paz, acentuando a partir do texto bíblico e a partir do texto base da campanha da fraternidade, a nossa reflexão com esta abertura. Esta abertura, que é a campanha da fraternidade, proposta pelo Conselho Nacional de Igrejas, não é para diminuir a fé do católico, nem a fé das outras igrejas que estão compostas nesta campanha. Ao contrário, é para que no seu modo de crer em Cristo, que cada um tem especificamente na sua realidade, na sua doutrina, se torne uma experiência mais aberta a escutar o outro, a reconhecer o outro também como aquele que pertence a Cristo, como aquele que está também unido a Cristo, como aquele que também é acolhido em Cristo no diálogo. É por isso que a campanha da fraternidade tem este convite tão amplo, né? Compromisso e diálogo de amor. Aliás, diálogo e compromisso de amor. Porque sem um compromisso com o amor ao próximo, com o amor ao irmão, com o amor ao outro, a gente se perde, porque o nosso diálogo fica um diálogo fragilizado, né? E o diálogo precisa ser cada vez mais abrangente. E nós acompanhamos, neste início do mês de março, um testemunho muito belíssimo que reforça ainda mais esta proposta da campanha da fraternidade. O Papa Francisco, nesse início de março, fez a sua viagem ao Iraque, né? E foi lá na terra de Abraão, né? Ur dos Caldeus, né? E lá ele celebrou, de onde Abraão partiu para a terra prometida, com a proposta de ter uma grande descendência. E o Papa Francisco foi lá e se encontrou com as três religiões mais tradicionais, com o judaísmo, né, com os muçulmanos, o cristianismo. Então, essas três realidades tão profundas que também expressam sua fé, o Papa foi lá com esta abertura, né, de dialogar, de escutar, de conversar, de dizer somos todos irmãos. Então, é um testemunho concreto do nosso Papa Francisco que ajuda ainda mais a nós a reconhecermos o valor potencial desta campanha da fraternidade deste ano, que é possível, né, fazer o diálogo cada dia mais aberto, mais comprometido, mais autêntico, sem perder a nossa essência, sem perder o nosso compromisso de fé, sem perder a nossa doutrina, mas abrangendo esta consciência, abrindo o coração para entender que em Cristo nós somos uma unidade. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Então, como esta campanha da fraternidade deve nos lançar para que nós possamos ir encontrar Cristo no irmão, no outro, no mais necessitado, naquele que está muitas vezes na rua, né? Naquele que está fora da sociedade, naquele que está excluído das políticas públicas, naquele que está fora da dimensão de eclesialidade. Então, como ir ao encontro destes com um diálogo, não com uma proposta de resgate, né? Mas com uma proposta de inclusão, né? De abertura, né? De convite, né? De dialogar, de escutar o outro, de entender o outro e de reconhecer que em Cristo nós somos todos
uma unidade, somos todos irmãos. Então, por isso que a campanha da fraternidade neste tempo da Quaresma é um convite muito propício, especialmente para nós católicos, porque aprofunda este grande compromisso da conversão que nós somos chamados a exercitar ainda mais fortemente neste tempo quaresmal, para entender que é preciso muitas vezes converter a nossa vida, converter as nossas atitudes para reconhecer que o outro, embora diferente, e às vezes com uma vida de modo diferente, pertence também a Cristo, faz parte também do rebanho do Senhor. Então, como abrir este diálogo? Por isso, vamos refletir a campanha da fraternidade, mesmo nesse tempo tão difícil de pandemia, que às vezes nem nos permite reunir grupos, nos encontrar presencialmente. Mas podemos refletir em nossas casas, com nossas famílias, os professores no seu trabalho remoto, né, na proposta do ensino religioso, né, para os seus alunos. É um tema vasto e muito importante de ser colocado para reflexão. Faço este convite e faço este apelo, que é importante aprofundar esta dimensão do diálogo e da amizade social, que é o que o Papa Francisco coloca na encíclica Fratelli Tutti, né? A amizade social passa por esta proximidade, se aproximar, se expressar, ouvir-se, olhar-se, conhecer-se, esforçar-se por se entender, procurar pontos de contato. Este é o grande apelo, pontos de contato que nos aproximem do outro, que nos faça dialogar com o outro, que nos faça escutar o outro. E a palavra de Deus, ela tem sempre esta abrangência de permitir que nós não fiquemos fechados em nós mesmos, mas que possamos ir ao encontro do outro. É assim que Jesus age, né? Jesus vai sempre ao encontro daqueles mais necessitados. Jesus bate sempre de frente com as estruturas fechadas da sociedade do seu tempo e da sociedade dos tempos de hoje também. Jesus se aproxima sempre dos excluídos, dos que estão sofrendo, dos que não são reconhecidos pela sociedade do seu tempo. Jesus está sempre aproximando o outro para dizer a importância de ser unidade, de ser comunhão, de ser experiência de amor. Então, vamos abraçar com alegria esta campanha da fraternidade dia após dia, refletindo a partir dos encontros que o livrinho nos propõe, a partir das nossas orações cotidianas, da Via Sacra que pudermos, quando há possibilidade de realizar, e vamos vivenciar esta experiência tão profunda da campanha da fraternidade, que é um convite tão bonito para todos nós. Que Deus ilumine a vida de cada um de vocês, para que nós possamos seguir adiante. O que é a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021? Fraternidade e diálogo, compromisso de amor, né? É esta proposta de se lançar ao encontro do outro, dos diferentes, e reconhecer que em Cristo somos todos irmãos, nele fazemos ele nos faz de nossas divisões uma grande unidade. É este o convite da campanha da fraternidade. Que Deus ilumine e abençoe a todos.